Então, quero pedir a todos que abram em Mateus 3, 6. Uma dos versículos assim que mais mudou a minha vida, esse aqui. Então fala assim, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. O que fala sobre isso aqui? Isso aqui fala sobre João Batista, né? Que foi o cara que veio na frente de Jesus para abrir o caminho, né? E aqui ele me chama a atenção nesse versículo aqui sobre o batismo. Eu acho que é uma parte assim que todo mundo passou e quem não passou vai passar, né? Mas o que me chamou mais a atenção, isso aqui não é do batismo, mas antes do batismo, eles iam confessando os seus pecados, né? É o que me chamou a atenção e o que mudou minha vida, minha perspectiva, né? Sobre o batismo, sobre como gira, que o importante, que o batismo é um simbolismo, né? De você ir às águas e fazer parte desse ritual ali, que é uma ordenança Jesus, assim, né? Mas o que me chama a atenção é que ele ia confessando os seus pecados, né? Então, se a gente imaginar assim, como é que era o Rio Jordão? Vamos dizer, é aqui no centro, ali na Tapioca, ali no centro do rio, e o camarada chegava ali, tinha João Batista, e aí ele chegava lá e dizia assim, olha, eu quero mudar minha vida, eu quero seguir esse cara aí, Jesus, né? E aí você chegava lá e simplesmente antes de descer as águas você começava a falar assim, olha, só que antes de descer eu quero dizer que eu adulterei, eu roubei, o fulano que está ali, eu não paguei, eu roubei na quitanda dele. Então assim, tomar a decisão por Jesus é fácil, mas agora você tem que publicamente confessar seus pecados e dizer assim, olha, eu sou pecador e eu não vivi uma vida correta, é muito difícil, né? Porque aí você se expõe, aí o homem é humilhado, né? E essa parte assim mudou bastante a minha vida, porque minha esposa está ali, ela sabe, eu passei alguns anos na igreja, nem não entendi essa parte aqui, até que um dia o Espírito Santo incomodou muito o meu coração e mostrou que eu estava dentro de uma igreja e não estava salvo, né? Estava ali ocupando uma cadeira, né? E aí me fez rever muitos conceitos e uma vida atrás ali, muitos que não conhecem minha vida ali, eu cometi alguns erros com a minha esposa, acabei adulterando contra ela, mas dentro da igreja, né? E chegou um ponto que o Espírito Santo me incomodou tanto que me mostrou que eu não estava salvo dentro de uma igreja, né? Com muitos irmãos, muitos amigos, todo mundo achando que eu era um rapaz legal, poxa, vai na igreja, nunca falto uma quarta-feira, mas ali fora não estava cumprindo com o meu papel, né? E aí eu fui obrigado um dia a sentar com a minha esposa e contar todo aquele lixo que estava dentro de mim, aquela minha vida pecaminosa. Hoje, graças a Deus, né, foi a passagem na Bíblia assim, que mais mudou minha vida. Assim, se tivesse ressuscitado morto, eu acho que não faria tanta diferença na minha vida do que ter confessado os meus pecados, ter mudado a minha vida, né, porque isso garantiu o meu lugar lá no céu, né? E isso que vai fazer diferença na minha eternidade, não se eu tivesse ressuscitado 50 mortos, 200, né? Trago milhões de pessoas para o Evangelho, conhecido a Cristo, né? Porque aí eu não ia desfrutar de todo esse tesouro, né? E a outra parte também, agora passando essa parte, é interessante, então a gente sabe que agora, sendo confessando os pecados, batizando, a gente está salvo, né? E aí, vocês sabem melhor do que eu, assim, sobre toda a vida de Jesus. E aí Jesus também é batizado, né? No capítulo à frente ali, depois no 4, né? No 3, aí ele é batizado. E o que acontece depois que ele é batizado? Será que a vida dele melhorou? Será que a vida dele agora mudou? Poxa, agora eu estou batizado, eu estou salvo, agora as coisas vão melhorar, né? E qual foi a primeira coisa que Jesus fez depois que ele foi batizado, né? Ele foi tentado, né? Foi tentado pelo diabo, né? Então quer dizer que o diabo está fazendo uma cilada contra Jesus, né?
Mas quem armou essa cilada para que Jesus seja tentado, né? Vocês sabem dizer quem foi que armou essa cilada para Jesus? Né? Aqui no capítulo 4, versículo 1 diz: então Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então assim, foi a vontade então, do Espírito Santo que Jesus fosse tentado, né? Então quer dizer que Jesus estava conspirando contra o Espírito Santo, vice-versa? Não. É porque assim, ó, você não tem como passar por uma prova, você não tem como viver uma vida cristã sem passar pelas provas. E como é que você faz para ser aprovado numa prova, né? Você tem que fazer a prova, você tem que ir lá na escola. O professor sabe, né? O aluno só chega no final do ano e passa um ano se ele faz todas as provas corretas, né? Se ele chega no final do ano, ó, tenho minha nota é X, eu consigo alcançar a média para subir um ano, né? Então assim, o ministério de Jesus já começa com tentações, com provações, né? Então assim, às vezes a gente está passando prova, acha dificuldade, acha, poxa, o inimigo está contra mim, e Deus não está de olho em mim. Na verdade, você está passando aquela situação é porque Jesus quer te elevar um nível. Ele quer que você passe naquela prova com louvor, né? E você não tem como ser um diácono, um ministro de Deus, sem você estar passando por essas provações, essas provas, e não consegue passar essas provas sem ser aprovado, né? E aí, outra passagem importante aqui que mostra que as provas, as tentações vêm, né? E também depois disso, da tempestade, sempre vem a bonança. Você passa pelas provas, é aprovado, e vai passando, e você vai se desenvolvendo a vida com Jesus. Mas aqui, voltando aqui ao 3, no 8, aqui diz assim, que João Batista diz: produzir frutos que mostrem o arrependimento. Poxa, né? Aí, então assim, você tem que, além de ser tentado, passar pelas provações, você agora tem que produzir frutos que mostrem que você se arrependeu, né? Que você realmente confessou seus pecados, e naqueles pecados ali, agora você não vive mais aquela vida, né? Você começa a produzir frutos que mostram que aquilo não foi um remorso, sim um arrependimento do teu coração, né? E aí você consegue viver. Então assim, ó, quem produz fruto? É uma árvore, né? Essa árvore, então, João Batista fala, né? Então, aqui no 10 diz: o machado está posto na raiz da árvore. A toda árvore que não produz o bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Então ele está dizendo que mesmo que você é batizado, mesmo que você passou por tudo que Jesus passou, eu acredito que a gente não vai chegar nem aos pés do que Jesus passou, pelas tentações, pelas provações, né? Mas assim, a gente já sabe como é difícil, né? A vida que a gente já leva, né? Mas aqui João já diz assim, que não adianta, se você não produzir o fruto do arrependimento e não produzir bons frutos, você é cortado e lançado ao fogo. Esse fogo simboliza o inferno, né? A vida que a gente vive aqui pode ser assim, ó, poxa, eu sou uma árvore frondosa, eu sou bonita, eu sou cheio de folhas, eu sou umas raízes grossas, fincado numa terra, é fértil, mas se eu não der frutos, ela é cortada pela raiz. Uma árvore que é cortada pela raiz, ela pode nascer de novo? Não pode, né? Quando se corta a árvore, assim, vocês já viram assim, quando eles cortam a rente, às vezes ainda sai um brotinho, alguma coisa, ainda tenta crescer, mas quando ela é cortada pela raiz, ali nada mais cresce, né? Então, é complicado ser arrancado pela raiz e jogado no fogo, se a gente não começar a produzir esses frutos, né? E aqui mais para frente também, Jesus aqui fala no João 15, né? Vocês podem abrir ali. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que em mim que não der fruto, ele é cortado, e todo ramo que produz o fruto, ele o poda, para que produza mais frutos ainda. Então aqui Jesus volta a falar de novo, né, agora na versão de Jesus, né? Jesus sempre é o cara que ele vem e dá aquela turbinada no negócio. A gente acha que está difícil, né? Ele vem e dá uma dificuldade aqui, né? A gente ama tanto Jesus, mas às vezes ele aperta a gente, né? Aqui ele diz assim, ó, se a gente der fruto, ele vai limpar o ramo, ele vai podar. Então assim, o que é o podar? Uma árvore, para você podar, você tem que cortar alguns galhos,
né? E ali desse um galho que você corta nasce dois. E ali também demonstra as provações, nas provas. Então assim, às vezes você está doendo aqui e ali, não é às vezes a dificuldade, é a tesoura de Jesus que está te podando. Vai se acostumando aí que quanto mais podando, mais fruto vai dar, né? Vai apertando, e o negócio vai indo, vai caminhando. Então às vezes assim, a gente está passando essas dificuldades, né? Mas às vezes a gente não olha assim, que às vezes aquele irmão, nem o irmão falou ali, aquele que está ali acamado, aquele que está ali fora, ali clamando por Jesus, né? Ele não sabe o que é por Jesus, mas ele clama por uma vida melhor, ele clama por alguma coisa, e aí a gente acaba deixando de passar essas coisas, indo lá e levando para ele. Às vezes a nossa dificuldade não é tão grande quanto a dele que está ali fora, né? Então, aqueles jovens que estão ali também perdidos, né? Esses são os frutos que a gente tem que começar a produzir, né? E depois, mais para frente, tem uma outra passagem também, eu acho que é Lucas 10, não, Mateus 20, eu não confundi. Mas aqui fala também que Jesus sai de um lugar e ele sente fome, ele vê uma figueira. E ali ele vê uma árvore muito bonita, cheia de folhas. E ele chega perto para comer, né, esses frutos. E aí ele vê que ali que não há frutos, né? E aí ele amaldiçoa essa árvore e ela seca. Né? E aí quando eles voltam, os discípulos ficam impressionados e dizem, poxa, mas você com uma palavra secou aquela árvore. Né? Então aqui de novo Jesus batendo em cima da árvore, né? E o que demonstra isso? Quais são os frutos que quando a gente chegar lá na frente de Jesus a gente vai mostrar? Né? Quantos frutos nossa árvore tem? Será que são frutos dignos de arrependimento? Será que são vidas que a gente buscou para Jesus, mostrou o Evangelho, o caminho? Né? Ou quais são os frutos? Ou só temos folhas? Né? Qual será o tamanho da nossa árvore? Né? Será que é um bonsai? Está dentro de um vasinho assim? Ou a gente está plantado numa terra fértil, né? Sendo regado pela seiva da videira? Né? Às vezes a gente tem que parar um pouco e pesar, né? Porque às vezes a gente passa a vida, corre, né? As coisas, né, do mundo, a gente correndo atrás das necessidades, mas a gente acaba esquecendo de começar a trabalhar pela eternidade, né? Porque nem Paulo já diz assim que esse mundo aqui não é meu, né? Eu não vivo mais nesse mundo, né? Que eu já sou de outro planeta, né? Planeta celestial, né? E a gente é meio que ET, então, né? Mora aqui nesse mundo, mas esse mundo já não é nosso, já não é mais moldado esse mundo, né? Então as coisas que vão passando, né? A prata, a ferrugem, né? E as traças vão comendo, né? E as coisas eternas vão ficando, aqueles frutos da nossa árvore que Jesus vai olhando, vai podando, vai dando mais frutos, né? Ou aqui mais para baixo no 15, ele vai falando, acho que se alguém não permanece em mim, será lançado fora, como um ramo secará. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo, e se queimarão. Aqui também fala de novo do fogo, então, né? E aqui também fala que se a gente não estiver ligado com ele, a gente não pode dar esses frutos que ele está interessado, né? Porque sem ele a gente não consegue fazer nada, né? A gente vai fazer coisas para alegrar os homens, a gente vai fazer coisas para buscar a glória para a gente. Se a gente estiver ligado nesses ramos aqui, a gente vai fazer frutos para a eternidade. E é isso que acho que é a moeda que vai... Não é a moeda que compra a nossa salvação, né? Mas é a moeda que vai comprar o nosso galardão, que vai alegrar o Senhor, né? Que nem o irmão falou ali que os frutos, as ofertas, né? Isso aqui também são ofertas. Esses frutos a gente vai estar ofertando as vidas dessas pessoas para Jesus. E esses frutos vão dar mais frutos, né? E a gente vai acabar aumentando com o desejo de Jesus que toda a criatura conheça a Cristo, né? E às vezes é tão difícil a gente estar falando de Jesus, muita gente que assim é fácil falar para uma pessoa que está acamada, que está numa dificuldade, que você vê que ela está precisando de Jesus. E aquele que está com saúde, carro, dinheiro, felicidade, que entre aspas é aquela que o mundo oferece. Como é que a gente faz para ganhar uma pessoa dessa? Essa é mais difícil, né? Porque aquele que muitos a gente vê aqui na Bíblia,
e como Zaqueu, como o cego, como Jesus curou tantos aqui, e aos nossos olhos assim eram que estavam com maior necessidade, né? Mas se a gente for analisar e ver, tem muitos aqui como os fariseus, os saduceus que vinham questionando João Batista, às vezes eles estavam com mais necessidade e não sabiam, né, do que essas pessoas que estão enfermas, acamadas, né? Então nem por isso a gente tem que parar de pregar para essas pessoas, né? Porque elas necessitam tanto aquelas que estão acamadas, aquelas que estão doentes, né? Mas eu creio que toda a palavra ela não volta vazia, né? A hora que essas pessoas precisarem, elas vão saber onde buscar, elas vão saber em quem elas podem confiar, né? Porque lá fora o mundo está tragando cada vez mais as vidas, ceifando as vidas dos jovens, e a gente às vezes aqui no conforto da nossa cadeira ou dos nossos lares estamos deixando essas vidas passarem, né? Essas vidas serem ceifadas. Eu quero contar um testemunho breve, assim, que me fez assim parar e pensar, mesmo até esses dias eu estava refletindo. Isso foi um dos motivos que também mudou um pouquinho a minha trajetória aqui. Um tempo atrás eu estava andando com outro pastor, né, antes de conhecer o Ministério Maia, e tinha uma cliente que veio comentar comigo. Eu falei assim: olha, como é que vai a tia? Ela vai bem, né? Que era minha cliente também, e ela disse assim: olha, ela está com câncer, ela está com um tumor no ovário, e ela está bem mal, assim, né? Daí eu disse para ela assim: poxa, posso lá fazer uma visita? Tu liga para ela, confirma tudo. Ela disse: eu acho que pode, não vou nem ligar, porque ela gosta muito de você, e eu acho que ela vai receber sim, ela está precisando, né? E aí eu combinei com o pastor: vamos lá. Ele disse: olha, hoje eu não posso, marcamos para sexta-feira. Naquela sexta-feira ele também não pôde, teve um compromisso, né? E aí aquilo me incomodava, e aquilo me incomodando, assim, perdendo sono, e, sabe quando você parece que comeu alguma coisa, não fez bem, poxa, me incomodando. E eu falei para ele assim: olha, vamos lá domingo? Aí ele falou assim: vamos domingo eu consigo ir. Aí a gente foi lá, eu liguei para a moça: domingo de manhã a gente vai estar aí, pode ser? Ela disse: pode, eu tô em casa, acamado, não saio, pode vir a hora que vocês quiserem. E aí a gente foi lá, conversou e tivemos uma conversa, e ela acabou aceitando Jesus como Senhor e Salvador. Ela estava indo num centro espírita, a irmã dela era espírita, então ela estava fazendo umas cirurgias, né, espirituais e tudo, né? Aí o pastor lá falou assim: olha, você está tomando essa posição por Jesus, só que você vai ter que escolher ou a cirurgia ou deixar na mão de Deus, para que Deus... Ela disse assim: não, eu vou confiar em Deus, Deus vai me curar. Poxa, e a gente veio uma alegria no nosso coração pela decisão, né, pelo arrependimento e pelo confessar que ela estava fazendo isso, ela estava vendo que não estava agradando ela aceitou Jesus, se arrependeu, né, dos seus pecados e tudo. A gente saiu dali com muita alegria. O esposo dela também conversou e ele disse: poxa, eu acho que vai dar certo, ela já está bem animada com toda essa história. Eu disse: não, Deus vai trabalhar na vida dela. E a gente saiu dali muito alegre. Na segunda-feira de manhã, o rapaz me liga e diz assim: olha, veio a irmã dela à noite lá, eles discutiram, ela queria fazer o trabalho, tudo ali, e ela disse: não quero, eu mudei minha vida e eu não quero mais isso para mim. E a gente, poxa, eu fiquei feliz com a notícia dele e tudo, né? E ele falou assim: mas na madrugada ela passou mal e ela deu entrada no hospital, hoje de manhã ela está muito mal, né? E aí, pra mim o chão abriu, assim, né? Você tem aquela fé, Jesus vai trabalhar, vai ser curado, vai sair andando, vai estar na igreja dando testemunho, né? Mas eu disse: a gente confia em Deus, né? E aí, às 3 horas da tarde, eu fui lá, né, no hospital, tentei falar com ela, mas ela estava sedada e tudo, né? Mas a gente estava ali orando por ela, tudo, e às 3 horas da tarde ela faleceu, essa moça. E aos nossos olhos humanos, eu vejo assim uma derrota, né? Poxa, você vai lá, busca, fala de Deus, só que aí Deus me mostrou pelos olhos dele o que era mais interessante: ela ser curada e daqui uns anos ela se desviar do caminho, ou mais interessante ser resgatada para a glória de Deus e hoje estar junto com Deus e o Pai. Então, para Deus, Ele sabe de todas as coisas, né? E aonde que eu quero chegar com essa história?
E se eu tivesse deixado para terça, ou para quarta, ou deixado para outra semana, domingo é o dia da família, né, eu tenho culto, tenho outros compromissos, não vou lá domingo, vou na terça, né? O que teria acontecido com essa mulher? Então eu vejo assim que eu deixar para depois, ou marcamos outra hora, né, para falar de Jesus, ou a gente perde uma oportunidade. Às vezes a gente não tem mais essa oportunidade, e essas vidas que passam pelas nossas mãos vão ser cobradas da gente. Jesus vai cobrar de nós e vai pedir: olha, aquela vida aquela oportunidade, aquela vida que eu te entreguei, onde que está? Está aqui na fila? Jesus vai apontar, ou está naquela fila lá? Está lá, eu entreguei essa vida nas tuas mãos e você não cuidou dela, né? Então assim, é um peso que a gente vai levar para a eternidade, né? Então me chocou muito aquela situação assim, que para mim, aos meus olhos, foi assim um marco muito importante, de nunca deixar para depois, né, o que Deus às vezes incumbe nas tuas mãos. E a gente acaba sempre falando com alguns clientes, alguma coisa, quando Deus dá a oportunidade e a brecha, mas às vezes nunca a gente acaba colhendo aquele fruto na hora. Às vezes, né, outras pessoas vão colher, mas aquele dia, aquela moça ali que era minha cliente, ela lembrou daquele, que às vezes a gente conversa, às vezes fala, ou às vezes a pessoa só sabe, ele vai na igreja, né? E ela lembrou naquele dia e ela falou assim: olha, minha tia está com um tumor, né? E aí, tudo aquele coisa que talvez a gente falou para a filha, para a sobrinha dela, ela acabou lembrando e trouxe à tona aquele dia e entrou em contato com a gente. E eu fico muito feliz pelo que aconteceu ali. E eu falo para vocês assim que isso me marcou muito, porque se eu tivesse deixado para depois, talvez aquela vida hoje já não estava, né? E Deus trouxe outra vez assim, a mesma situação assim também, já de 2 outros casos também, mais ou menos assim, a gente ora, aceita Jesus e a pessoa falece assim. Mas hoje eu vejo com uma alegria, né? Aí tem pessoas que não pedem para orar também, né? Orar capaz de não dar certo o negócio, né? Mas porque essa vida assim a gente sabe que ela está no céu. Daí você, mas poxa, ela não passou pelo que nem João Batista. Poxa, João Batista, ele falou que, né, tem que ser batizado, confessar os pecados, ir para as águas. Aí como é que funciona essa mulher ali que não foi para as águas, né? Jesus fala com Nicodemos também aqui em João, se não fores batizados, né? Eles estão conversando ali, Jesus entra numa conversa espiritual com o mestre da lei, mas aí o mestre da lei não consegue entender, né? Que a pessoa tem que entrar no ventre da mãe e aí sair de novo, né? E daí não pode, né? Nicodemos fala, uma pessoa grande e voltar ao ventre da mãe, né? Então Jesus estava querendo dizer que se a pessoa tem que se nascer de novo, né? E se não forem batizados, né, jamais entrarão no reino dos céus. Jesus fala para ele, né? E Jesus ainda fala em verdade e em verdade, né? Então, como funciona isso? A gente tem um exemplo vamos voltar aqui em Lucas 23. Em 23:41, aqui Jesus está conversando com 2 ladrões na cruz ali, né? E desculpa, no 23:40, mas o outro repreendeu dizendo: tu nem ainda teme a Deus? Estando na mesma condição, nós na verdade com justiça, pois recebemos o que os nossos atos mereciam, mas esse nenhum mal fez. Nessa frase tão curta e tão poderosa que esse cara falou, ele resumiu assim tudo que eu falei assim, e tudo que João Batista vinha falando, e tudo que Jesus falou numa frase, né? Aqui ele entendeu que os atos dele, ele merecia isso porque ele era um pecador. Ele em público confessou seus pecados, e em público ele confessou a Jesus como Senhor e Salvador dele. Que ele diz: então disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino.
Então ele já dizendo que Jesus era o rei e que Jesus era o Messias aqui, porque antes de Jesus vir, para você ser salvo, você só precisava crer em Jesus, no Messias, né? Então não precisava fazer tantas coisas assim, como hoje, né? Então aqui ele creu que ele era o Messias, ele confessou seus pecados, ele em público confessou que Jesus era o Senhor Salvador da vida dele, né? E aí Jesus responde: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E ele não foi batizado. Então como pode, Jesus será que estava equivocado? Mas a gente lembra que ali em Mateus 3:6 ele diz assim, ó, né? Que conforme iam sendo batizados, né? E confessando seus pecados, iam sendo batizados. E um pouquinho adiante, ali depois ele diz assim, né? Deixa eu voltar agora aqui. Ele diz assim, eu batizo, deixa eu ver aqui se não vou falar. Aqui, ó, em 3:11 diz: eu vos batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Em vós batizo com o Espírito Santo e com fogo. Então aqui ele diz, né? Então ele batiza com água para quê? Para arrependimento dos pecados, que é o que eu quero demonstrar aqui. Então assim, a água é um símbolo, e o que mais representa nesse batismo mas é o arrependimento. Não é sim, a água como um símbolo, né? Que você hoje está, então querendo dizer assim, você foi para as águas e realmente você se arrependeu, você confessou os seus pecados, né? Que é o mais importante, né? Então tudo que a gente vai falando aqui, né, tanto do arrependimento, dos frutos, da confissão, a gente pode estar levando, que às vezes a pessoa fala assim, que nem eu, assim, sou uma pessoa que não tem tanto conhecimento como o pastor, o Júnior, né, o outro Júnior ali, mas o pouco que a gente sabe, né, lá fora, é muito para quem não sabe nada, né? Então às vezes assim, a gente aprendendo um pouquinho de cada dia aqui, a gente pode estar falando muito para lá, porque às vezes uma palavra, uma coisa, um gesto, um símbolo que você possa estar fazendo no seu dia a dia, pode estar fazendo a diferença nas vidas lá. E o pouco que a gente sabe, às vezes a gente fica com vergonha, poxa, não vou falar, não vou ali porque eu sou novo na igreja, não sei muito, né? Mas o pouco, irmãos, que você sabe, lá fora, para aquele que não sabe nada, é muito, né? Esse alimento aqui, para quem nunca comeu nada, é muito, né? Então, às vezes a gente para e pensa, e tem aquele velho ditado que Jesus diz assim, né? Quem é muito é dado, muito será cobrado, né? Você está aqui hoje se alimentando, sempre está orando, está buscando na palavra, né? Isso tudo é dado de Deus para nós, né? E tudo que a gente recebe, se a gente não usar lá fora, tudo vai ser cobrado, né? As vidas, a sabedoria que Deus está nos dando, né? Isso aqui vai fazer um peso para nós, né? Então, quero agradecer a todos ali, né? Agradecer a Deus por a todos aí. Passa a palavra ao pastor aí. Amém.